Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o segundo capítulo do nosso livro-vídeo de matemática do terceiro ano do ensino médio. Toda essa obra foi construída nos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular. Espero que os senhores gostem muito dos nossos videolivros. Também, senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o canal a crescer. Quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações dos próximos a serem postados. Senhor, aquele like também ajuda muito. Hoje, particularmente, a gente vai falar de juros simples. Juros simples? Se um capital C é aplicado durante T unidade de tempo e a taxa I% de juros por unidade de tempo incide apenas sobre o capital inicial, os juros J são chamados de juros simples. O juro de cada intervalo de tempo é calculado sobre o capital inicial emprestado ou aplicado. Então, juros é capital que multiplica a taxa vezes o tempo. E podemos concluir, então, que o montante que a gente vai obter é os juros mais o capital aplicado. J é igual a juros, T é igual a tempo, ao tempo da aplicação, a taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. C é capital, taxa de juros em decimal. Montante, capital mais juros produzido. O que quer dizer que taxa de juros está em decimal? Quando a taxa de juros estiver em porcentagem, você tem que dividir ela por 100. Se a taxa de juros, como ele falou ali, que o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade, se a taxa for, por exemplo, 5% ao mês, o tempo tem que estar em mês. Se for ao dia, o tempo tem que estar ao dia. Se for ao ano, o tempo tem que estar ao ano. Vamos ver um exemplo de aplicação desse juro simples. Uma empresa empresta a outra, a juros simples, a quantia de R$ 4.000 pelo prazo de 2 bimestres, a taxa de 3% ao mês. Quanto deverá ser pago de juros? Muito bom, senhores. Vejamos então, a gente, quando vai resolver um problema, a gente já sabe a forma, está ali de vermelho, juros é capital vezes taxa vezes tempo. Capital, C, 4.000. Tempo, 2 bimestres. 2 bimestres quer dizer 4 meses. Por que eu coloquei 4 meses? Porque não deu a taxa, que é 3% ao mês. Aí escreve 3% AM. Agora, eu não posso usar a porcentagem, então eu tenho que dividir por 100, porque aqui é 3%. É 3 dividido por 100. Aí a setinha está nos mostrando que dá 0,03. Então, juros é capital, que é 4.000, que multiplica a taxa, 0,03, vezes 1. Vou calcular para um mês. Mas se quisesse ter colocado 4 ali também, não teria problema. Certo? Para um mês seria R$ 120 por mês. Multiplicado por 4 daria 480. Eu fiz separado para mostrar a vocês que tem essa opção. Aí eu vou calcular primeiro por 4, por 1, e depois eu calculo por 4. Mas se você colocasse 4 ali, você já ia achar direto os 480. Isso fica à vontade dos senhores. Os juros compostos. Aí, senhor, tem um simples. O que são os compostos? Juros compostos, capitalização composta é conhecida dessa forma no meio comercial. A taxa de juros incide sobre o capital de cada período, também conhecido como juros sobre juros. Então, você vai fazer de cada período, aí você vai, eu já soma o juro, depois no outro período você vai somar o juro novamente, vai ficar juros sobre juros. Se M é o montante e C o capital, M, sendo M o montante e C o capital, T o tempo e a taxa de juros. É em decimal, lembrando aos senhores. O montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado à potência, que é o tempo. Então, nós temos aí, já para iniciar os senhores, uma função exponencial, onde a gente tem variável na potência. Aí, conforme algumas situações, a gente vai ter que usar o cálculo de logaritmo, que a gente trabalha em função exponencial. Mas é muito simples, os senhores vão compreender exatamente. Vamos fazer um exemplo aqui para os senhores verem que bacana. Qual é o valor futuro correto de uma aplicação de R$ 100 a taxa de juros 10% ao ano? A quer dizer ao ano, pelo período de 2 anos.
Nós já vimos que a fórmula é montante e capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. O capital é 100, a taxa é 10%. Eu tenho que dividir 10 por 100, vai dar 0,1. Tempo é 2 anos, montante é M. Então, já que o montante é isso, nós temos a fórmula. Montante é o capital, que é 100, que multiplica 1 mais 0,1 ao quadrado, porque o tempo é de 2 anos, ali é o T, né? Fazendo as continhas, tem 100 é igual. Olha lá, eu até fiz a continha lá de 1,1 vezes 1,1. Vai dar 1,21. Então, 100, montante é 100 que multiplica 1,21. Multiplicando ali, a gente vai ter um montante de R$ 121, que 1,1 vezes 100 dá 121. Vejamos mais um exercício bem bacana. Agora a gente vai estudar a função dos juros compostos, juros simples, analisar ele em termos de função, a ideia de função dessa matemática comercial de juros simples e juros compostos. O crescimento do capital principal, segundo os juros simples, é linear e constante, enquanto que o crescimento dos juros compostos é exponencial. Lembra da equação exponencial que a gente fala que ele nunca abaixo de 1 é menor do que 1? Toda função exponencial, ela nunca baixa de 1, correto? Então, ele faz no máximo é isso, ele nunca toca ao eixo do x, é uma função exponencial. Esse aí é um caso que nós estudamos em aulas anteriores, a função exponencial. Aí o juros simples, a gente pode dizer sempre que ele é maior que o juros composto até 1. O juros simples até 1, ele é maior que o juros composto. Acima de 1, aí os juros compostos já são maiores que os simples. Aí o gráfico está nos mostrando. Então, matematicamente, analisando as duas funções, tanto de juros simples quanto de juros compostos, a gente tem essa noção, né? Que até um período, o juro simples é maior que os compostos. E a partir de 1, o que é o do 1, os juros compostos são maiores que os simples, devido a ser uma função exponencial. Analisado já geometricamente, e é muito bonita essa análise, a gente vai fazer bastante exercício agora. Maria deseja reformar sua casa, mas para isso é necessário recorrer ao empréstimo bancário. Considerando que Maria contrata um empréstimo bancário no valor de 8 mil, a taxa de 2,7% ao mês, qual o valor de juros a ser pago durante 1.000 dias? Considere um mês tendo 30 dias, ok? Então, nós sabemos que o capital que Maria prestou foi 8 mil. A taxa é 2,27% ao mês, a 2,7% ao mês. A taxa é 2,7% ao mês, correto? Agora, nós temos também que o tempo é 1.000 dias. Se cada mês tem 30 dias, é 1.000 dividido por 30. Então, aí nós temos o juros, que é o que ele está pedindo, quanto que ela vai pagar de juros nesses 1.000 dias. Então, nós, pela fórmula, juros é capital vezes taxa vezes tempo, é 8 mil vezes 2,7 dividido por 100, porque lá não está 2,7%, é 2,7 dividido por 100, que multiplica 1.000 sobre 30, que é o tempo. Ela pegou no juros simples, né, que foi lá o exercício mandou falar, falou, ele não é juros compostos, então aplicamos a fórmula de juros simples direto aí. Então, fazendo as simplificações, cortou 0 com 0, depois o 10 cortou com mais um 0 ali, ficou só o 100 cortou com 2 zeros, nós ficamos vendo que vai dar exatamente 27 sobre 10, que multiplica 1/3, né? Aí nós temos aqui agora, fazendo as continhas, dá 8 mil vezes 27 dividido por 30, dá R$ 7.200 de juros, quase o dobro do dinheiro que ela pegou emprestado. Vejamos mais um exemplo. Uma aplicação financeira de $1.000, ó, dólar agora fica mais chique, né? Feita por 6 meses a taxa de juros simples de 10% ao ano. Resultará em um montante de... Então, para a gente saber disso, a gente tem que calcular os juros, né? Juros vai ser capital vezes taxa vezes tempo. Olha, vamos lá, o tempo falou que é 6 meses, mas a taxa está ao ano. Então, a gente tem que colocar o tempo ao ano. Se são 6 meses, quando corresponde a metade de um ano, que é 0,5 anos. A taxa é 10%, dividindo isso por 100 dá 0,1
ao ano. Aí é só aplicar na fórmula, né, senhores? 1.000 vezes 0,1 vezes 0,5. Então, os juros que ela vai pagar deu exatamente US$ 50. O montante não é o capital mais os juros, o capital que era 1.000 inicial, mais os US$ 50 de juros, o montante é igual a US$ 1.050. Vejamos mais um exercício, e esse também está falando de dólar. Bacana, vamos ficar rica assim, hein? Em uma aplicação financeira de 1.500, feita por 3 meses a taxa de juros compostos, agora é juros compostos, hein? A 2%, resultará aí o montante de, a capital é 1.500, a taxa é tempo é 3 meses, a taxa é 2% ao mês, então nós sabemos que a taxa 2% ao mês, ela vai ficar dividida por 100, certo? Então vai ficar 0,2. Então vai ficar lá, montante, está lá do lado aí, é igual a 1.500, que multiplica 1 mais 0,2 dividido por 100, elevado ao tempo, que é 3 meses. Tudo ao mês, beleza. Agora é só fazer conta, coloquei até aí. Gente, vou falar um negócio para vocês. Eu coloquei as continhas aí para os senhores treinarem, fazer conta com números decimais e vírgulas. Eu ensinei isso lá nos vídeos livros do ensino fundamental, porque em prova de concurso eles dão esse exercício, vocês têm que saber multiplicar. E vai, toda hora precisa lá. Eu tenho que pegar aí 2 sobre 100, que é mais 1, que é 1,02, e elevar o cubo, é multiplicar 3 vezes. Então, multipliquei 1,02, tá de azul aí, ó, vezes 1,02, que deu 1.500, vezes 1,02 ao cubo. Multipliquei duas vezes, deu 10404. Aí eu peguei do lado da seta, está me mostrando, 10404 multiplicado por 102. Aí multipliquei os 3 vezes, fui fazendo aquelas regras todas e achei lá 1.591,812. Aí você multiplica, depois conta quantas casas tem depois da vírgula e conta a vírgula da esquerda para a direita. Aí nós achamos que o montante é 1.500, que deu 0 mais 1,0000162, somando é 1.591,81. É multiplicado, né? Deu um montante, aí eu multipliquei, tá? A multiplicação feita aqui agora. Olha lá, 106, que é o valor que nós chamamos de 102 ao cubo, multiplicado por 1.500, né? Multipliquei, deu 15,91,81,230. Contei quantas casas tem depois da vírgula, deu 1.591,81. Arredondei ali, tá bom? Então, treinem em fazer conta. Isso é aplicação de fórmula direta, tá? Vocês têm que treinar bastante isso aí. O montante inicial foi investido em uma aplicação financeira a uma taxa de 1,5% ao mês. Aproximadamente quanto tempo levará para que o montante inicialmente aplicado dobre? Logo, logaritmo de 1,705 igual a 0,66. E logaritmo de 0,066, esse é o valor de logaritmo de 1,105 é 0,06. E logaritmo de 2 igual a 0,30. Olha lá, a taxa é 1,5% ao mês, que vai virar 0,015, que é dividido por 100. O tempo, eu não sei, que é o que ele pediu. O montante é 2 vezes o capital. E montante, nós sabemos, então, 2 vezes o capital. O montante é 2 vezes o capital. Lá, a fórmula está embaixo, aí, em cima da minha cabeça. Montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. No lugar do montante, ele dobrou o capital, 2C. Por que está 2C ali, professor? Porque o problema falou assim, quanto tempo vai gastar para que dobre o capital inicial? O capital inicial não é C? O montante, então, vai ser 2 vezes o capital inicial, 2C. Legal? Então, coloquei ali, ó, com uma fórmula amada. 2C igual a C, que multiplica 1, mais 1,5 sobre 100, tudo isso elevado ao tempo. Muito bem. Vamos fazer as continhas? Vou subindo aqui do lado da barrinha verde. Olha lá, 2C sobre C, porque o C estava na direita, né, multiplicando, foi para a esquerda dividindo. Aí cortou. Aí ficamos 2C igual, somando 1 mais 0,015, 1 mais 0,015 elevado ao tempo. Como a gente estudou na função exponencial, a gente, quando tem uma função exponencial, se eu aplicar logaritmo dos dois lados, eu não altero.
Então, eu vou colocar logaritmo no 2 na base 10, igual a logaritmo na base 10 também de 1,0115. Como o examinador nos deu o valor de logaritmo de 2, eu coloquei 0,30, que é o valor que ele falou. É igual a t, que multiplica 0,06, que é o logaritmo de 1,015, que é o que ele nos passou também. Aí é só fazer conta, né? T 0,30, né, é 3 sobre 10. Né? Se vocês for pegar ali, vai dar 3 sobre 10. E dividido por 0,06 é 6 sobre 1000, se você colocar em forma de fração, né? É uma, duas, três casas ali que andou para a direita. Fazendo essas continhas, simplificando ali, nós vamos achar o valor de 50 meses. Senhores, vamos repetindo esses exercícios que a gente vai treinar bastante isso aí para vocês ficarem craques. Vamos ver mais um? Quanto renderá a quantia de R$ 600 aplicada a juros simples com a taxa de 2,5% ao mês ao final de 1 ano e 3 meses? Muito bem. A taxa que ele falou lá, capital 600, a taxa é 2,5% ao mês, o tempo é 1 ano e 3 meses, o tempo 1 ano e 3 meses é o quê? 12 meses mais 3, que é igual a 15 meses. Legal. Só jogar na fórmula, né? Juros é igual a capital que multiplica a taxa. A taxa não pode estar em por cento, fica 2,5 sobre 100 vezes 15, dá 225, logo rendeu R$ 225 de juros. Simples, né? Vamos repetir depois, hein? Um capital de 800 aplicado a 2% de juros simples, né? A sua base de juros, a taxa de 2%, resultou um montante de 880 após certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Capital é igual a 800, o juro é 80, a taxa é 2%. Muito bem, quer saber o tempo, né? Então, o capital, que é 80, é igual ao capital, como é que funciona? Os juros vezes taxa vezes tempo. Então, capital é igual a, deu 80 de juros, é igual ao capital que multiplica a taxa, que é 2 sobre 100, vezes o tempo. Aí é só resolver a equação, né, senhores? Está aqui multiplicando, vai para lá dividindo, 800, simplificou, ficou 8, né? Cortou 100 com os dois zeros. Então, passando lá, dá 8 vezes 2 é 16t, é igual a 80, dividindo T 80 por 16, T igual a 5 meses. É só questão de fazer com juros simples, é equação do primeiro grau, tranquilo. Uma dívida de 750 foi paga 8 meses depois de contraída e os juros foram de R$ 60. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual foi a taxa de juros? Capital 750, tempo 8 meses, juros 60. Eu quero saber a taxa, então o capital é igual, exatamente, juros é igual ao capital que multiplica a taxa vezes o tempo. Né? Então a taxa vai ser, está aqui multiplicando, vamos multiplicar 750 por 8 e passar para lá dividindo. A taxa é 60 dividido por 750 vezes 8, vai simplificando tudo ali igual foi feito, aí vai dar 1 sobre 100, 1 sobre 100 é 1%, 1 sobre 100, 1%, né? Não precisa nem fazer muita coisa aí. Um capital aplicado de juros rendeu a taxa de 25% ao ano, a juros de 110 depois de 24 meses. Qual foi esse capital? Muito bem, juros simples, capital vezes taxa vezes tempo. Juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo. Nós temos a taxa que é 25, que é 25 sobre 100, depois, né? Os juros é 110, tempo é 24 meses, corresponde a 2 anos. A taxa está ao ano, então eu já transformei para anos, né? Então, 110 é capital, que multiplica a taxa, que é 25 sobre 100, que multiplica o tempo. O capital sobre 2 é igual a 110, multiplicando o capital 220. Se uma mercadoria cujo preço é R$ 200 for paga em 6 vezes, a taxa de 20% ao ano, quanto será pago de juros no sistema de juros simples? Capital, está a mesma coisa, tempo está em meses, a taxa está em ano, e aí nós temos 20% ao ano, aí a gente tem 6 meses, corresponde a meio ano. Só substituir 200 vezes 20 sobre 100 vezes 0,5 juros é de R$ 20. Vejamos agora. Calcule o montante produzido por 5 mil aplicado a taxa de 6% bimestre após um ano no sistema de juros compostos. Então, nós sabemos que capital é 5 mil, a taxa é 6% ao bimestre, né? Ao bimestre, que corresponde a 0,06. Então, o tempo é 6 bimestres, corresponde a um ano, correto? Muito bem, aí nós vamos aplicar, o tempo é um ano. Aí nós temos o quê? Ao bimestre é 6%.
6 bimestres corresponde a 1 ano. Então, a taxa já está o tempo. Montante é igual a capital, que é 5 mil, que multiplica 1,06, que é 1 mais 0,06, né? Elevado à sexta potência. Agora aí vocês já vão poder multiplicar 6 vezes. Para trabalhar com juros compostos, é necessário calculadora quando dá valores maiores, né? Fazendo essas continhas, 1,06 elevado à sexta potência vezes 5 mil, dá 7.092,59 o montante produzido. Um capital de 900 foi aplicado a juros de 18% ao ano durante 2 anos. Quando rendeu de juros? Em porcentagem em reais. Você lembra que nós estudamos fator acumulado? Né? É 1 mais a taxa. A taxa ali dividido por 100 é 0,18. Então vai ficar 1 mais 1,18 multiplicado por 1,18. Fazendo essas duas multiplicações, dá 1,3924, que corresponde. Aí você tira o 1, né? Porque o 1 corresponde a 100%, fica 0,3924. Multiplicado por 100, dá 39,24%. Isso aí nós estudamos no capítulo anterior, tá? Agora quer saber, e em reais? Nós sabemos que R$ 900 vezes 0,3924 é igual a 353,16, que nós calculamos exatamente 39,24% de 900. Só aplicar aquela regrinha de 3 simples que nós estudamos, né? Foi só para dar uma relembrada de vocês ao que nós estudamos no passado. Uma dívida de R$ 700 foi contraída a juros compostos de 2% ao mês para ser quitada em 4 meses. Tá tudo beleza, a taxa é um mês, tempo é um mês. Quanto deveria ser pago para quitar a dívida? Bom, qual a taxa de juros acumulada nesse período? Letra A. Então a gente vai calcular quanto de juros vai ter que a gente vai ter, quanto que vai ter que pagar, né? Então o capital é 700, a taxa é 2%, que é 0,02, porque tem que dividir por 100, né? Tempo é 4 meses. Então, montante é igual a capital que multiplica umas a taxa elevada a tempo. Então, é só julgar os valores ali, ó. 700 mais 1,02 elevado a 4. Fazendo as continhas, vai dar 757,70. Para quitar dinheiro, deverão ser pagos esse valor. Durante os 4 meses, 757,70. O valor acumulado, que não foi durante 4 meses a taxa de exatamente 0,2, então é 1 mais 0,2, multiplicado por 1,02, 4 vezes. Agora que fizer as contas, vai dar 1,0824. Você tirando 1, você vai ter 8,24%, que vai dar 0,0824, multiplica por 100, fica 8,24. Conteúdo também que nós estudamos no capítulo anterior. Carlos deixou R$ 8.000 aplicado por 3 anos em um fundo de investimento. Legal, o Carlos não estava precisando de dinheiro, deixou se parar 3 anos lá, ganhando um troquinho. Se o rendimento médio desse fundo foi de 1% ao mês, quanto o Carlos tinha no final desse período? Então, nós sabemos que o capital é 800, o tempo é 3 anos. 3 anos é 36 meses. A taxa de 1% ao mês, divide por 100, 0,01. Acho que isso aí ninguém perdeu a paciência, né? Já está todo mundo sabendo. Montante de capital que multiplica 1 mais a taxa elevada do tempo, é só substituir 800 mais a taxa que é 0,01 somado com 1 dá 1,01 elevado a 36. Precisamos de calculadora aí, né? Precisa fazer 1,01 multiplicado por 1,1 36 vezes. Aí ninguém merece. Realmente vamos ter que usar uma calculadora científica quando for trabalhar com juros compostos. Na prova, eles não vão dar uma questão dessa para vocês, nem numa prova de concurso, nem nada, porque é um absurdo, né? No máximo, vocês vão colocar ali 2 meses para você fazer uma continha mais simples. Né? Essas aqui a gente vai usar uma calculadora. Está autorizado pelo professor, eu acredito. Ao final desse período, o Carlos tinha R$ 1.144,62. Em 3 anos, ele ganhou uma graninha até legal. Afonso depositará R$ 1.000 hoje na poupança, que rende em média 0,7% ao mês. Daqui a 6 meses, depositará mais 1.000. Daqui a um ano, quanto ele terá na poupança? Então, a gente vai fazer os dois cálculos. Né? O capital é 1.000 vezes a taxa vezes tempo, 6 meses. Então, o montante é capital que multiplica a taxa elevada à sexta. Dá 1,042.
74. Muito bem. Aí ele pegou, e vamos calcular agora quanto que ele vai ganhar depois que depositou mais R$ 1.000, né? Isso aí, mais 1.000, que multiplica, dá 1.042, que é igual a taxa, o valor que agora, o capital agora, o montante, é 2.042,74, somado com 8.000, o tempo, a taxa é 0,07 também, 0,07, o tempo é mais 6 meses. Aí só fazer as continhas, 2.130,05. Ok, senhores? Porque até no período era só 1.000 rendendo juros. Depois você colocou mais 1.000, aí passou a ser 2.042, que é o que já tinha ganhado antes, mais os outros 1.000 que colocou, e a gente calculou novamente. E Afonso tem 2.130,05 investir no capital de juros mensais de 4%, em quanto tempo você triplicará o capital. Nós já fizemos exercício lá atrás, parecido com esse, né? Eu já digo que o logaritmo de 0,4 é 0,017, e o logaritmo de 3 é 0,477. Montante de capital, muita taxa vezes tempo. Como é que triplica o capital? O montante vai ser 3 vezes o capital. Já coloquei ele na forma. É igual ao capital que multiplica mais a taxa. Aí eu já posso cortar capital com capital, porque um está multiplicando e vai parar dividindo. Ficou 3 é igual a 1 mais 0,04 elevado ao tempo. 3 é igual a 1,04 elevado ao tempo. Beleza. É o que nós estamos querendo. Mas não temos como resolver. Quando a gente não resolve, lá na função exponencial, a gente aplica logaritmo dos dois lados, que aí não altera. Logaritmo de 3 é logaritmo de 1,04 elevado a t. Pela propriedade logaritmo, o t que está na potência pode ser tombado para fora do logaritmo. Logaritmo de 3 é igual a t logaritmo de 1,04. Então, eu posso dizer que t logaritmo de 3 sobre o logaritmo de 1,04, ele nos deu o valor, é 0,477 dividido por 0,017, que dá 28 aproximadamente, viu, senhores? Não dá uma conta muito exata, não, porque o logaritmo desses números é um número maior, mas a gente arredondou. Então, esse valor dá 28 meses, que vai dar 27 meses e um pouquinho na calculadora, a gente arredondou para 28 meses. É bom usar a calculadora aí, mas quando for dar a resposta, vai ter as opções mais arredondadas. Quando Luísa nasceu, seu pai investiu R$ 600 em um fundo de investimento que rende, em média, 12% ao mês. Em quanto tempo Luísa terá mais de R$ 650? Deu os valores de logaritmo de 1,012 é 0,0052, logaritmo de 1,0883 é 0,0348. Aí é só substituir na fórmula, né, senhor? O montante é 600, que multiplica a taxa, que ela era 1,2, a gente dividiu por 100 e deu 0,12. Somado com 1, deu 1,02 elevado ao tempo, né? Então, esse valor dessa que está na fórmula vai ter que ser maior que 650. 1,02 vai ser maior que 650 sobre 1.200. Então, aí o que acontece? Eu vou aplicar logaritmo nos dois termos. 1,02 elevado a t é igual a logaritmo de 650 dividido por 600. O t estava na potência do logaritmo, a gente toma, logaritmo 0,012 é 0,0052 vezes t, tem que ser maior que 650 dividido por 600, dá um valor de exatamente 1,0883, logaritmo disso aí é 0,0348, certo? Agora, t é 0,348 dividido por 0,052, t é maior que 6,669, porque ele falou quanto tempo vai ser maior. Aí nós achamos que quanto é igual, vai ser 6,69. Então, tem que ser maior é nesse tempo. Então, em 7 meses, a Luísa terá mais de R$ 650, que 6,69 é quase 7 meses, né? Arredondamos para 7. É um pouco de interpretação também. Após quanto tempo a taxa de 4% ao mês de aplicação de R$ 1.000 renderá juros de R$ 170 no sistema de juros compostos? Aí tem os logaritmos de 1,17 e o logaritmo de 1,04. Então, a taxa é 4% ao mês, capital é 1.000, juros é 170, e aí nós temos exatamente o montante é 1.170. Beleza?
Então já está lá que a aplicação é de 1.000, renderá um juro de 170. Então já sabe que o montante é isso. Então 1.170 é igual a 1.000 que multiplica 1 mais 0,04 elevado ao tempo. Correto? Aí nós vamos ter 1,04 elevado ao tempo igual a 1,17. Apliquei logaritmo dos dois lados. O t estava subindo, tombei o t, ficou logaritmo de 1,04 igual ao logaritmo de 1,17. Correto? Então, aí, aplicando aí, você já tem os valores logaritmo, ter esses valores aí, nome, dividido pelo outro, renderá 174, 170 reais após 4 meses, que essa divisão dá próximo de 4. Vamos ver mais um exercício bacana. Um capital de 10.000 aplicado a juro composto de 1,5% ao mês, resgatado no final de 1 ano e 8 meses em reais. Dados que, se o X for esses valores, ele tem X elevado a 10 aqueles valores lá. Então, 1 ano e 8 meses corresponde a 20 meses. Montante é capital, que é 10.000, que multiplica 1 mais 0,015 elevado a 20, que é o tempo. Então, montante vai ser igual a 10.000, que multiplica 1,05 elevado a 10 elevado ao quadrado. Aí ele já deu para nós que 1,05 elevado a 10 está lá, 1,05, x elevado a 10, né? 1,0015 dá o quê? 1,160 elevado ao quadrado. Ficou mais fácil fazer a conta, porque não deu o valor lá dele elevado a 10, né? Porque ali é potência de potência. Eu tinha 1,015 elevado a 20. Separando, ficou 1,015 elevado a 10 elevado a 2. Aí ficou fácil fazer a conta na mão. Numa prova, eles fazem isso com vocês, tá? Fica mais fácil fazer a conta. Fazendo as continhas de 1,16 elevado ao quadrado somado com 10.000, a dar 13.456. Então, é 13.456 reais. Uma financeira oferece empréstimo por um período de 4 meses sob as seguintes condições: taxa de 11,4% ao mês, juros simples, e a taxa de 10% a juros compostos. Marcos tomou empréstimo de 1.000, optando pela primeira condição, e Luiz tomou 10.000, optando pela segunda condição. Então, vamos ver quem teve mais vantagem? Então, Marcos, a juros simples, capital vezes taxa vezes tempo, né? Vai dar 10.000, que multiplica 11,4 sobre 100, vezes 4, dá 4.560. No Luiz, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, vai ser 10.000, que multiplica 1 mais 10 sobre 100 elevado a 4, que dá 14.641. Tirando os 10.000, que é o capital antes, né? Ele pagou de juros 4.641. Claro que o Luiz pagou a mais do que Marcos, que o Marcos pagou 4.560. Agora nós vamos estudar um assunto que é equivalência de taxa. Considere a seguinte situação no problema: se o investimento rende 3% ao ano, quanto renderá em 10 anos? A taxa de equivalência de taxa, a gente chama ela de barra. E a gente vai calcular isso, e tem uma forma para se calcular isso. Olha, se o capital, a taxa de 3% é 0,03. Se você tem um capital inicial zero, o montante após um ano, esse capital que multiplica 1 mais 0,3, após 2 anos, é isso elevado ao quadrado, após 10 anos, é isso elevado a 10. Por que ele está lá elevado a 1 ano? Por que não tem nada lá? Quando não tem nada, é 1 na potência. Correto? Então, mas bom, um período você vê que é praticamente igual ao juros simples mesmo, né? Muito bem. Então, agora nós temos 2 a 10. Então, se a taxa de juros acumulada em 10 anos, I é a taxa de juros relativa a 1 ano. Temos que I mais exatamente o que nós estamos, a taxa relativa, é igual a 1 mais I elevado a 10. Aquela barra significa taxa relativa, correto? Então, aí o que é em 10 anos? Isso a gente pode concluir, então, que para, no geral, a taxa relativa é a taxa de crescimento de uma grandeza relativa ao período de um tempo e a taxa de crescimento ao período t, e se t é igual a um número de tempo qualquer, certo? Então, é 1 mais a taxa relativa é igual a 1 mais a taxa elevado a n. Então, vamos ver um exemplo? Qual é a taxa de juros anual que equivale a uma taxa mensal de 2%? I é igual a 2%, que é 0,02. 1 mais I é igual a 1 mais 0,2 elevado a 12. 1 mais I é aproximadamente 1,268. A gente tira o 1, certo?
Aí nós temos que é 0,268 a taxa. Multiplica por 100 para escrever em porcentagem, 26,8. Então a gente teve aí a taxa relativa, a gente tem que tirar 1 e a gente vai ter a porcentagem, tá? Vejamos aqui mais um exemplo aqui, bem bacana. Qual é a taxa de juros mensal que equivale à taxa... Qual é a taxa de juros mensal que equivale a uma taxa anual de 50%? Correto? Qual é a taxa mensal que equivale a uma taxa relativa de 50%? A taxa mensal não é isso? Não é aí? Então, qual é a taxa de juros mensal que equivale a uma taxa mensal de 50%? Então, nós temos I igual a 50%, 0,5. I é igual a 1 mais 0,5, que é igual a 1 mais a taxa elevada a 12. Porque 50% corresponde a meio ano, né? Correto? Então, é 1 mais 0,5 dá 1,5. 50% não é metade? É igual a 1 mais I elevado a 12. Nós queremos o valor de I. E 1 mais I é igual a raiz de 12 de 1,5. Tem que usar a calculadora científica para isso. Vai dar 1,034, que vai dar I, que é igual a 0,034, que é igual a 34%. Portanto, a taxa mensal é 3,4%. Então, vamos continuar nossos exercícios. Uma bomba retira em cada sucção 3% da água de um poço. Depois de 20 sucções, quanto restará da água inicialmente existente no poço? Olha, se ela retira 3%, então a taxa é negativa, está retirando, ela não está somando, porque o juros soma. Então falou que está tirando a água, a taxa é negativa, então a taxa é menos 3%, que é menos 0,03. Então a fórmula que nós temos, 1 é mais a taxa relativa é igual a menos a taxa, porque ela é mais, mas a taxa é negativa, ficou menos, elevado a 20. É 1 mais 0,97, que é 1 menos 0,03, elevado a 20. Usando a calculadora científica, nós temos que é 1 mais a taxa relativa, aproximadamente 0,5437. Isto nós temos que analisar o seguinte, a gente vai pegar 1 isso e diminuir esse valor, tirar 1 dele. Então vai ficar menos 0,4563. Tirando a porcentagem, multiplicando por 100, porque nós temos uma porcentagem negativa. Se você pegar lá, não está 1 mais igual a 0,543? 1 passa para lá, diminuindo. Então nós temos 0,543 menos 1, que deu 0,4563 negativo. Multiplicado por 100 para ter a porcentagem, porque ali está em decimal. Porcentagem multiplica por 100, com menos 45,63. Então, isso aí foi o que saiu da água. Ele perguntou quanto ficou no poço restante. Então, é 100% que estava, com 45,63 retirado, ficou lá no poço 54,38% de água restante. Paula investe seu dinheiro a juros de 6% ao ano, com a capitalização mensal. Qual é a taxa anual de que juros que está investido o capital de Paula? Nesse caso, a taxa é 1,05 ao mês. Correto? Pois ela investe dinheiro a juros a 6% ao ano, um ano, né, que ele está perguntando, com a capitalização mensal. Qual é a taxa anual de juros que está investido o capital de Paula? Nesse caso, I é 0,5% ao mês, porque 6%, se fosse 12%, é 1% ao mês? Se é 6%, você divide por 12, dá 0,5%. Legal? Entendeu? A taxa relativa anual é equivalente, é o que nós vamos querer calcular. 1 mais a taxa relativa é igual a 1 mais 0,005, que é 0,5 dividido por 100, porque ela está em porcentagem, tem que ser decimal, elevado a 12. 1 mais 0,05 elevado a 2 dá 0,0617, que é exatamente depois que eu subtrair o 0,067, eu tenho isso aqui elevado a 12, já subtraído de 1. Que aí eu fiz a potência somada de 1 e subtraí aquele outro 1 ali. A taxa anual de juros é 6,17. Em uma cultura de bactérias, em biologia acontece muito esse tipo de cálculo também, né? O número delas aumenta a taxa de 20% por minuto. Quanto crescerá esse número em 8 minutos?
Então, nós sabemos que 1 mais a taxa relativa é 1 mais, não é 20% por minuto? 0,2 elevado a 8 minutos que ele quer, porque 20 dividido por 100 dá 0,2. Fazer as continhas, 1 mais a taxa relativa é aproximadamente 4,2998. Muito bem. Aí o 1 está ali somando, foi para lá subtraindo, tirei 1, ficou 3,2998. Multiplicando por 100, para mim ter em porcentagem, é 329,98% em 8 minutos. Uma seringa retira cada vez 2% de um remédio no frasco. Depois de 10 vezes, quanto restará no remédio inicial existente no frasco? Bom, ela retira, se ela está retirando, a taxa é menos 2%, que é igual a menos 0,02, dividido por 100, né? Então, 1 mais a taxa relativa é igual a 1 menos 0,02 elevado a 10. 1 mais a taxa relativa é 0,98 elevado a 10. 1 mais a taxa relativa é 0,8171. O 1 está somando, vai para lá subtraindo. É aproximadamente 0,8171 menos 1. Tirando isso aí, dá negativo 0,1829, que é multiplicado por 100, menos 18,29%. Ele perguntou quanto ficou sobrando no frasco. Eu vou pegar e tirar os 100%, menos 18,29%, que vai dar 81,71%. Então, vocês têm que ter prestar bem atenção na pergunta, que ele não perguntou quanto que foi retirado, não. Ele perguntou quanto que ficou no frasco. Se tivesse perguntado quanto ficou retirado, era só menos 18,29%. Mas o que ficou foi 81,71%. E o cara costuma botar nas respostas os dois valores, para que você fique com a cabeça, achei um valor aqui. E não é bem assim, né? O número de torcedores de um time de futebol diminuiu 6% ao ano. Depois de 12 anos, quanto restará de torcedores inicialmente existentes? Olha, se diminuiu 6%, é menos 6, que a taxa é menos 0,06 em decimal. 1 mais a taxa relativa é igual a 1 menos 0,06 elevado ao tempo, que é 12 meses. Fazendo as continhas, 1 menos 0,06 dá 0,94 elevado a 12. 1 mais a taxa relativa é igual a 0,4759. Tem que usar calculador científico para fazer isso, né? O 1 está somando, vai para lá subtraindo, é aproximadamente a taxa relativa 0,4745 menos 1. A nossa taxa relativa fazendo ali, vai dar menos 52,41%. Tirando os 100% da torcida que era antes, menos 52,41%, nós vamos ter 47,59% daquela torcida que tinha antes. O timezinho está ficando ruim, hein? Se a população do Brasil continuar crescendo na taxa de 1,32% ao ano, qual será o seu crescimento na próxima década? É muito simples, é só pegar 1,32 dividido por 100 é 0,0132, somado com 1 elevado a 10. Fazendo as continhas da potência, a taxa relativa é 1,032 elevado a 10 menos 1, usando a calculadora, vai dar 14,01%, porque deu 0,4101, multiplica por 100 para termos em porcentagem. Qual é a taxa de juros equivalente a uma taxa mensal de 1%? É muito simples, né? 1 mais 1 é igual a 1 mais 0,01 elevado a 12, que é um ano, né? 0, a taxa relativa é 1,1268. Tirando de 1, vai ficar 0,1268, que é 12,68%. Os senhores têm que repetir esse exercício para os senhores ficarem bem treinados, hein? Qual é a taxa de juros anual equivalente à taxa bimestral de 3%? Muito simples. É 1 mais a taxa relativa, é 1,03 elevado a 6. Fazendo as contas, 19,4. E agora nós temos qual é a taxa de juros mensal equivalente à taxa anual de 130%. 1 mais 1,3, que é 130 dividido por 100, é 1,3. Que não podemos trabalhar porcentagem, né? Em decimal. Mais 1 vezes a taxa elevada a 12, o 2,3, que é a soma que deu, é igual a 1 mais a taxa elevada a 12. Extrai a raiz 12 de 2,3, 1 mais a taxa é igual a isso aí. Faz uma na calculadora, 1 mais a taxa vai dar 1,072, tiro 1, vai dar 0,072 em porcentagem, corresponde a 7,2. Tudo uma questão de fazer conta resolvendo a equação. A renda per capita, definida como quociente do produto interno bruto de uma população economicamente ativa.
Se os próximos 10 anos a população crescer 1,32% ao ano, quanto deverá crescer anualmente o PIB para que a renda per capita aumente 10% na próxima década? Então, tem a renda per capita, a renda per capita é o PIB dividido pela população, da quantidade que faturou dividido pelo número de gente. Então, o PIB é igual a renda vezes a população. Então, vamos aplicar esse raciocínio aí, ó. PIB, certo? A porcentagem é 1 mais a porcentagem, que é a taxa relativa, que ele falou que é 10%, 10 sobre 100, multiplicado pela renda, que multiplica 1 mais a taxa que ele falou que é 0,132, que é 1,3%, elevado a 10 anos, vezes o número da população. Isso a gente não sabe, né? Ele não deu essa informação. Então, fazendo as contas, o PIB é igual a 1,1, que multiplica 1,1401, que multiplica a renda, que multiplica a população. Então, o PIB, fazendo as continhas de 1,1 vezes 1,14, vai dar 1,2541 vezes a renda vezes a população. Assim, deu para a gente interpretar que 1,2541 em uma década é um aumento do PIB, será aproximadamente, a gente tirando um ali, vai ficar 0,2541, multiplicando por 100 vai ficar 25,41, ou um equivalente a 1,2541, que é a taxa equivalente, que é 1 mais a taxa, né? É igual a 1 mais i elevado a 10. Aí acabou, mamão com açúcar. Eu vou tirar a raiz décima de 1,241, é 1 mais o i. Então, i a raiz 10 de 1,2451 menos 1, que o 1 estava ali somando, foi para lá subtraindo. I é 0,0229, vai ser 2,29% ao ano. É uma questão mais interpretativa, mas eu expliquei cada detalhe para os senhores, repitam o vídeo, repitam todos esses exercícios e os senhores não vão ter mais problema com juros compostos e nem juros simples, e nem com taxa de variação, ok? Espero que os senhores tenham gostado e até o próximo vídeo.